nosso programa, vamos conversar hoje sobre um ícone da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista. E quem vai falar sobre o assunto é Antônio Franchini, vice-presidente da Associação Paulista Viva. Não perca, daqui a pouco. A Avenida Paulista é um dos mais importantes logradouros de São Paulo e está localizada num dos pontos mais altos da cidade, o Espigão da Paulista. Com 2.700 metros de extensão, você pode, por exemplo, estar no bairro do Paraíso e estar na Avenida Paulista, ou então em Cerqueira César, ou ainda na Bela Sintra, ou quem sabe, no bairro da Consolação. Importante centro financeiro, a Avenida Paulista possui características marcantes, educacionais, de entretenimento, turísticas e culturais. E com mais de 200 mil habitantes, se fosse uma cidade, a Avenida Paulista estaria entre as 150 maiores do Brasil. Paulista é o centro financeiro do Brasil, é o centro financeiro da cidade de São Paulo, é a avenida mais importante de São Paulo, não só pelos bancos, mas também por todo o comércio, pelos shoppings, pelos cinemas que se espalham pela Paulista, a área de lazer, mas também a parte de saúde pública, a parte de saúde privada, os hospitais. A Paulista é o grande espigão da nossa cidade, por onde passa o centro, a Zona Sul, a Zona Norte, a Zona Leste, tudo passa pela Paulista, ou por cima ou por baixo. E ela é uma via fundamental, é uma via que deve estar sempre desobstruída, uma via que deve ser ocupada de forma absolutamente regular, e uma via que é, de fato, o cartão postal da cidade de São Paulo. A Paulista é a mais paulista de todas as avenidas. E que bom que toda a sociedade, nesse momento, debate a Paulista. A Paulista que acabou de ganhar uma grande ciclovia, a Paulista que deve ficar fechada para os carros nos finais de semana. Isso está sendo debatido com toda a sociedade. Portanto, a Paulista já era uma referência, agora é uma referência muito maior, por estar ali com uma grande ciclovia, por também estar sendo transformada num grande parque aos finais de semana, particularmente no domingo. Isso é muito bom. Considero uma conquista importante para a cidade de São Paulo e para todos aqueles que frequentam a nossa grande Avenida Paulista. A Avenida Paulista é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Antônio Carlos Franchini Ribeiro é graduado em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas da Universidade Mackenzie. Participou do 2º Seminário Internacional de Administração de Empresas na Universidade de Nova York. Há mais de 29 anos, atua como responsável pelo desenvolvimento de projetos especiais de videocomunicação, TV, publicidade e comunicação empresarial. É sócio-diretor da empresa GTEC Digital. É vice-presidente do Conselho Nacional de Propaganda, diretor cultural da Associação dos Profissionais de Propaganda e irmão mesário da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Antônio Carlos Franchini Ribeiro foi presidente e atualmente é vice-presidente da Associação Paulista Viva. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você está vendo aí na sua tela. Se você deseja elaborar, mandar alguma pergunta para os nossos convidados, você pode acessar ou através do Facebook, ou do Twitter, ou do WhatsApp, ou do nosso site, ou e-mail, e você pode mandar a sua pergunta. A relação dos nossos convidados você encontra no nosso site e no nosso Facebook. O programa é sempre feito e pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos aqui Antônio Franchini. Ele é vice-presidente da Associação Paulista Viva. Antônio, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, é um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, obrigado. E falar de Avenida Paulista, a gente conversava um pouquinho aí antes, né? Eu sou paulistano, nasci aqui na cidade de São Paulo, mas mesmo quando a gente está no exterior, em outros estados, uma das primeiras coisas quando a gente fala de São Paulo, vem a pergunta, aquela avenida é maravilhosa, eu fui lá uma vez, eu vi aquela avenida muito bonita, é um ícone da cidade, não é, Antônio? Sem dúvida, a Avenida Paulista, que tem mais de 120 anos, ela tem primeiro um espaço privilegiado até na geografia da cidade, para quem não é de São Paulo. Ela está num maciço, né, numa grande elevação, né? E essa elevação praticamente divide a cidade em duas grandes bacias, a bacia do Tietê e a bacia do Rio Pinheiros. Então a nossa cidade começa lá no pátio do colégio, né? Começou lá, na sua fundação, na Praça da Sé, naquela região toda ali do pátio do colégio, e depois sempre era vista a Avenida Paulista, né? Exato, que era a estrada que chamava a Estrada da Real Grandeza.
Estrada da Real Grandeza. E antes foi a mata do Caguaçu. Era uma mata que hoje nós temos alguma coisa com o Parque Trianon, que ainda mantém alguma coisa da Mata Atlântica. Então ela já era a visibilidade, o olhar para o que se tornaria depois a Avenida Paulista já fazia parte da nossa história. E depois, por uma iniciativa visionária do Joaquim Eugênio de Lima, que foi um arquiteto, um urbanista à época, que com alguns outros empresários, ele acreditava que a cidade precisaria ter uma avenida de acordo com os grandes bulevares europeus. E constrói uma avenida que já à sua época tinha pista para os veículos, pista para o transporte coletivo. Isso mais ou menos quando, Antônio? Nós estamos falando em 1896. A Paulista foi fundada em 8 de dezembro. Quer dizer, nós estamos falando de mais ou menos 120 anos. Não, 120, desculpe, 1891. 120, vamos para 100, o ano que vem vamos para 125. 125. Então, fazendo parte da história. E, como eu disse, o Joaquim Eugênio de Lima, quando faz a Paulista, com a sua largura, com pista para o carroçável, para os veículos, à época, puxado por tração animal, o bonde por tração animal, né, com grandes áreas, ele já pensava numa avenida que fosse moderna. E quando a pista... e fascinante a visão dele, ambiental, uma área do loteamento ele deixou para se tornar o que eu comentei, o Parque Trianon. Ali era Mata Atlântica. Tudo era uma Mata Atlântica ali. E você vê que ele, tão apaixonado por essa construção, surge à época vários nomes, e ele falou, não, vai ser a Avenida Paulista, porque vai ser a homenagem, vai ser a mais paulista das avenidas. Então, estou fazendo esse breve histórico para dizer que essa questão que você colocou muito bem, dela estar, parece que na nossa história de tudo, é porque ela é São Paulo. Eu sempre comento, nós comentamos que a Avenida Paulista é protagonista, é palco e cenário da história do Brasil. Tudo paulista, tudo paulistano, eu acho que isso daí eu posso até afirmar, sem medo de errar, tem alguma passagem que ele se lembra da Avenida Paulista, ou viveu algum momento na Paulista, ou foi a primeira vez que ele foi ao cinema, ou a primeira vez que ele viu um shopping ali, ou que ele participou de alguma atividade. A Paulista, ela mantém esse vínculo vivo com a população até hoje. Sem dúvida. E se a gente discorrer sobre várias facetas da nossa avenida, isso que você está falando está representado ou por uma construção, ou por uma atividade, seja econômica, cultural, seja por esse desafio. Eu vou contar uma história, tinha um colaborador nosso, jornalista, e ele é de Itaquera. E ele dizia para mim, pô, Franquini, meu sonho quando eu tinha 14 anos era vir aqui andar de skate. Então ele disse que um dia ele saiu de Itaquera com skate, andou de skate na Paulista e desceu a Consolação, que é uma avenida que faz transversal, andar de skate na Paulista. Então as motivações da Paulista são as maiores, as mais diversas. Na época do Natal, que tem aquelas atividades lá de Natal, iluminação, nós mesmos já presenciamos as famílias que você vê que vêm de outras regiões, até da própria cidade, mas regiões mais distantes. Até de outras cidades. De cidades de fora, vindo com as crianças, que seria a primeira vez que elas estariam vindo à Paulista. Então, realmente você falou algo, todos nós, de alguma forma, acredito, ou temos uma experiência, ou temos uma vontade de ter a experiência Avenida Paulista. Eu já gostaria de agradecer ao Antônio, estou recebendo esse livro. Acho que dá para fechar aqui? Dá? Ótimo. Avenida Paulista, 120 anos de história. Muito obrigado, Antônio. Nós vamos conversar, daqui a pouquinho eu vou abrir umas fotos. Eu confessava aqui ao Antônio, eu gosto muito de fotos antigas, de filmes antigos. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguma coisa para vocês. Enquanto isso, eu queria perguntar a você, Antônio, nós falamos um pouquinho do passado da Paulista, vamos voltar a esse assunto, mas uma pauta hoje que é inevitável a gente passar por cima dela, porque tem tido muita confusão, muita polêmica, é a história do calçadão, é a história do ciclofaixa, é a história da ciclovia, do trânsito, melhorou, piorou, o comerciante reclamou, não reclamou. Como é que a Paulista está nesse contexto, Antônio? Olha, a Associação Paulista Viva tem como missão trabalhar pela preservação cultural, econômica e social da nossa região. Por tudo que nós já acabamos de falar. Então, nós, pela entidade, procuramos ser um agente de diálogo da sociedade, da nossa comunidade e o poder público.
Esses temas como ciclovias, ciclofaixas, eles são muito importantes para uma cidade que procura minimizar os desafios do cidadão, do seu dia a dia. Então, não há dúvida que um projeto de mobilidade urbana tem que incluir meios de transporte, que no caso a bicicleta é um meio de transporte porque ele é individual, né? Ele não é um modo de transporte como o metrô, etc. Então, a gente trabalhou muito essas questões e sempre questionamos que a responsabilidade do poder público em suas esferas de ter um planejamento, ter uma atenção com qualquer iniciativa de interesse coletivo. Até por uma questão permanente que é a falta de orçamento, né? Então, acho que toda a despesa, isso de caráter geral, do coletivo que vai atender alguma demanda tem que ser muito bem explicitada. Então, esse é o nosso sentimento, que não é um sentimento de a favor ou contra. Quando essa questão surgiu em meados do ano passado, nós sempre nos posicionamos que nós não somos nem a favor nem contra. Porque a questão não é ser a favor ou contra, é saber se o emprego daquele recurso atende o coletivo. O projeto na Avenida Paulista, especificamente, nós lá na associação nunca recebemos especificamente o projeto executivo, da questão de um projeto executivo. Ele já está materializado, já foi lá investido alguns milhões, a gente espera agora que o uso da ciclovia tenha um retorno para a sociedade. Mas essa é a minha pergunta, Antônio. Eu já falei aqui com secretários da prefeitura, vereadores da oposição, do governo, e eu acho que realmente o grande problema é exatamente isso que você falou. As pessoas não foram consultadas. As pessoas, não se ouviu realmente, não teve um debate amplo sobre o assunto. Não digo só na Paulista, mas sim, em outros locais, porque as pessoas falam, olha, de repente veio aqui, aconteceu, isso daqui me prejudicou, eu não sabia que ia ser dessa forma. Exato. Na Paulista também não houve essa consulta. Isso, nós tivemos visitas lá, nos posicionamos, mas nós temos insistido, e se vocês identificaram o telespectador em todas as nossas manifestações da associação, nós sempre dizemos que numa sociedade que procura ser democrática, republicana, nós temos que ter o diálogo. Porque uma avenida como a nossa, que são números grandiosos, qualquer número que você olhar é grandioso. Nós temos 20 consulados, mais de 20 consulados. Nós temos... Os valores do IPTU daquela região. Então esse é outro aspecto. Na medida que você deteriora uma zona, uma área urbana, você deteriora a sua ocupação econômica. Quando você... Já está acontecendo isso, nós temos imóveis lá que estão com 3, 4 pavimentos desocupados. Eu ia para esse aspecto. Inclusive, teve uma matéria agora recente, acho que foi na Folha de São Paulo, nós colocamos de andares inteiros desocupados. Exatamente. Ali, então, né? A questão volta assim, nós somos sempre, acho que a cidade tem que se aplicar novos... Olha que foto maravilhosa. Essa foto aqui foi quando eu mencionei na abertura. Você veja bem, em 1891, o Joaquim Eugênio de Lima já tem uma visão urbanística de tudo que nós estamos falando hoje, ele já tinha pensado. Já imaginou. Então tem pista aqui, talvez não consiga, mas aqui nós temos o bonde sendo puxado por tração animal. Depois, a pista é asfaltada. A Avenida Paulista é uma das primeiras avenidas da América em 1900, até asfalto, em 1900 e pouquinho. Então, para você que está ligando agora, olha, isso aqui não é que a gente está delirando, não. É a Avenida Paulista então, mesmo, já pensando tudo... Essa é a Avenida Paulista. Você vê que aqui está o leito para transporte coletivo. Aqui. Então, é um projeto que nos colocava... Né? Exato, planejamento. Então, voltando para a questão de ciclovias, ou ciclofaixas, ou faixas para ônibus, ou etc., a gente tem que, acredito, que tem que haver uma atenção. Não adianta a gente dizer que a gente tem X mil quilômetros de alguma coisa... se eles não estão devidamente adequados à comunidade local, se eles não estão oferecendo segurança para o ciclista, porque nós temos que conviver numa sociedade que crie harmonia entre seus diversos agentes, não o sectarismo em seus agentes. Eu não sou a favor do ciclista e sou contra o skatista. Eu não sou a favor do pedestre. Dessa forma. Até porque eu já estou um pouco mais de idade, mas até um tempo eu era ciclista, pedestre, de skate nunca me aventurei, mas de repente um cidadão normal pode fazer 5 atividades, 4 durante o dia. Não estou criando essa força de expressão, mas o fato é que a cidade tem que ser de convivência. Nós não podemos criar guetos que se tornem, a palavra é dura, se tornem inimigos. Ninguém pode ser inimigo. Porque o que está ocorrendo, pelo menos na maioria dos casos, aí eu falo como usuário, né? Como contribuinte aqui da cidade de São Paulo, normalmente eu ando de carro.
E a gente nota o seguinte, está tendo uma disputa por espaço. Isso, não pode existir, né? Uma Tem uma convivência por espaço, exatamente. Então, não, porque tiraram essa pista, não, porque agora congestionou, não, mas é que o motorista não respeita o ciclista não respeita o motorista. Uma coisa interessante é, ontem eu gravava um programa, eu acabei saindo tarde, 11h30 da noite. Veja, um meio de semana, 11h30 da noite. Eu saí da região lá do Brás, aqui para a Zona Oeste, que é onde eu moro. Subindo a Consolação, ela estava congestionada. Falei, poxa vida, mas 11h30 da noite... O que aconteceu? A primeira coisa você pensa, um acidente, alguma coisa. Não, porque tinha a faixa exclusiva de ônibus, que não tinha ônibus, mas ninguém pode andar. Tinha um evento, um passeio de ciclistas que interditou mais uma faixa e meia, então todos os carros estavam disputando uma faixa. Quer dizer, às 11h30 da noite não é para uma cidade como São Paulo parar. Né? Tem então, algo o que errado. nós temos insistido no tema, que eu acho que é um tema que você manifestou, primeiro, o diálogo da sociedade. A sociedade não aceita e não pode viver de imposições. Nós não podemos elitizar uma solução. Nós temos um colaborador, um estudo preliminar, ele contribuiu muito com algumas informações sobre especificamente a ciclovia da Paulista. Pelas informações dele, teria que passar ali pela ciclovia uns 4.000 ciclistas, para ter alguma lógica socioeconômica. E não está acontecendo. Não, agora nós torcemos que passe, né? Que na medida que você já gastou lá 12 milhões, nós torcemos que passe em 10.000 ciclistas. Quando a atividade do ciclista é um meio de transporte, ele realmente tem que ter segurança e ele tem que estar inserido em todo a mobilidade. Então, por exemplo, ele tem que sair e ter um percurso. Não existem percursos, pelo menos na literatura, você não tem alguém que todo dia ande 15 quilômetros, 10 quilômetros de bicicleta. Ninguém faz isso. Mesmo nas cidades planas, porque a gente está fazendo referências com Manhattan, o centro de Manhattan, Nova York, que é praticamente não plano. Tem faixa exclusiva para ciclista. Não, ela tem, mas demorou 8 anos. Sim, mas nos moldes de antigamente não existe mais. Isso, hoje em dia é meio cada um por si. Mas tem os lugares que estão restritos e com sinalização, eles começaram dos bairros onde havia já uma cultura de bicicleta. Então, um exemplo aqui em São Paulo. Moema, você tem uma cultura de bicicleta. Tem alguns lugares, por serem planos, já existe uma cultura. Então, o que a literatura prega é o seguinte, nesses locais que já existe a cultura, você intensifica a cultura e cria mecanismos para que aquele ciclista chegue a um ponto de entrada no modo. Então, ele tem que chegar no lugar onde ele pode pegar o ônibus. E nesse local do ônibus tem a infraestrutura para apoiá-lo com a bicicleta. Como tem muitas cidades dos Estados Unidos, o local na frente do ônibus onde você coloca, acopla a sua bicicleta e em alguns casos, tem até algum dos veículos, ou dos metrôs, ou dos veículos ônibus, que pode levar a bicicleta. Então, aí você tem uma lógica da mobilidade integrada. Então, eu andei 4 quilômetros da minha casa, cheguei no ponto do ônibus, deixei a bicicleta, ou peguei a bicicleta e fui. Desceria na Paulista, no metrô, e não precisaria andar pela Paulista, poderia estar andando pela Alameda Santos, pelas vias laterais. Então, não existe, na literatura, pessoas que, assim, no dia a dia, como que andam 15 quilômetros de bicicleta. E nós que somos paulistanos, paulistas, moradores aqui, nós sabemos que a São Paulo tem muita subida e descida. O relevo não ajuda. Então, se você pensar os aclives para chegar no acesso da Paulista, eu diria que teria que ser um atleta ciclista de nível internacional. De ponta. De ponta, alguém. E tem outras coisas. A questão climática, a instabilidade climática. Então, quando a gente comenta isso, esses argumentos, não é os argumentos do contra ou do a favor. São os argumentos do planejamento. E isso serve para quando você estuda uma faixa específica de ônibus, também tem que ter os estudos técnicos que endossem isso. Eu acho que talvez, ao invés de ter 400 quilômetros aí, não sei, pintados de ciclofaixas aí, talvez tivesse 50 que fossem padrão. Padrão que pudessem ser bem modulados onde e modulados. E uma outra questão também, que agora me parece que a Prefeitura está se mobilizando, é porque o Código Nacional de Trânsito, ele dá autoridade ao Poder Público Municipal para regular o transporte e o uso das ruas da cidade. Né? Então, precisa ter um marco regulatório das ciclovias, não da ciclofaixa, mas do uso. Você tem um marco regulatório. Né? Eu sou da época que a bicicleta tinha placa, tinha uma identidade. Não é uma questão para cobrar imposto ou não cobrar imposto, isso é uma questão, uma taxa, mas tem que ter um ordenamento. Para mim, que ele vira um meio de transporte, ele está adequado ao Código Nacional de Trânsito. Tem que estar enquadrado em alguma situação. Tem que estar definido. Tem que estar enquadrado, senão... Outra questão também que foi levantada por esse nosso consultor, que fez isso gratuitamente,
Porque a gente acaba entrando no assunto por uma necessidade de ter um pouco de informação. Mas só um aspecto, né? Ele trouxe alguns estudos que quando você cria a ciclovia, né, uma diferença entre ciclovia e ciclofaixa é que a ciclovia está numa região demarcada, etc., né, diferente da ciclofaixa. Tá? Você pode imprimir uma certa velocidade, porque aparentemente ela te oferece uma segurança. Mas na medida que, se você tiver aqui do lado um fluxo de veículos, não estou falando só de velocidade, estou falando de fluxo muito intenso. Que é como o caso da Paulista. Você pode colocar esse ciclista numa situação de risco. Eu não estou discutindo aqui se tem buraco, não tem buraco, eu não estou entrando nisso. Estou considerando que é uma ciclovia que foi feita dentro dos padrões e tal. Mas você está ali andando e do teu lado você tem uma frequência de veículos. Então, eu estou dizendo, eu não sou nenhum especialista, mas isso tudo que eu estou falando é baseado em alguns colaboradores que forneceram alguma ideia. Mas eu, como munícipe, não só como membro da Associação Paulista Viva, eu que pago impostos como nós todos aqui, a gente acredita que os recursos que sempre o administrador público diz sempre que faltam recursos, né? Que os orçamentos não atendem às demandas, e uma cidade como a nossa tem demandas em todas as áreas, eu acho que deve ter um equilíbrio, um comprometimento. Ou pelo menos um planejamento antes de executar, porque senão entra naquela história, né? Você executou, você já não tem dinheiro, executou sem ouvir, gastou mal. Vai gastar mais para consertar ou vai depois ter que desfazer. Então, eu, não querendo ser ingênuo, mas querendo ser otimista, eu espero que essas iniciativas efetivamente tragam benefícios. Por exemplo, a redução de veículos, de velocidade, a redução de 20% do espaço de algumas vias. Será que não vai aumentar a emissão de CO2 da cidade? Ninguém. Porque diz assim, não, uma bicicleta substitui um carro. Não sei, numa cidade com 8 milhões de carros, não sei até que ponto isso é fato, é relevante. Mas à medida que você concentra os veículos numa determinada área, ou eventualmente se reduz uma velocidade, será que você não está produzindo mais CO2 na cidade? Em virtude do congestionamento. Não sei. Então, porque o veículo vai passar mais tempo na rua. Mais tempo na rua. Então, essas questões, né? Por exemplo, questões de atropelamento, etc. Eu sempre digo, quando nós somos consultados, eu sou a favor que reduz velocidade e aumenta. Eu digo, olha, isso é uma questão técnica. Agora, qualquer iniciativa de caráter coletivo tem que ter um trabalho de comunicação. Por que está sendo feito isso? Para as pessoas saberem. Segundo, o que isso vai trazer de impacto? Qual vai ser o efeito, tanto para o bem quanto para o mal? Aí, um período de capacitação dos agentes envolvidos nisso, como usuários ou como agentes orientadores. Depois, implantados programas de fiscalização. E depois, o marco regulatório para a devida na observância do multa, etc. Porque não adianta você criar um mecanismo que, se o cara que comete o acidente, ele passou a 120 por hora na marginal alcoolizado. Ele não respeitava 70, 90, e se ele estiver alcoolizado, ele não vai respeitar 50 ou 40. Então, não é discutir se 40 ou 50 está certo. Obviamente que o impacto de um carro a 40 ou 50 pode trazer mais ou menos vitimização. Acho até que um estudo sobre isso devia vir a público. Né? Os nossos atropelamentos deviam vir a público. Né? Aumentar os números de atropelamento na área central? Sim. Por que eles aconteceram? As pessoas atravessaram em faixa e não estavam orientados? É essa a questão. A questão é muito mais complexa. E o cidadão tem que participar. Você tem que participar. Tem que participar porque ele é usuário final. Você vai criar uma transformação aqui na questão viária aqui dessa região aqui, que nós estamos aqui, que aqui é Sumaré, né? Uma região aqui, até continuidade para quem não é de São Paulo, é continuidade nesse grande eixo da Paulista, tá? Aqui o pessoal descia, voltando para o passado, para ir para Campinas, para o interior, as tropas de animais, era um dos eixos aqui para descer para o interior do nosso estado, né? Então, vai fazer uma intervenção aqui. Vocês que trabalham aqui, nós que trabalhamos aqui, quem mora aqui, tem que ter... É quem mais conhece. Tem que saber, perguntar para o ponto de táxi, para os taxistas, para as bancas de jornais, que são aqueles serviços públicos, etc., que se comunicam diariamente com o público. Né? Então, acho que é isso aí. Voltando aqui. Olha que maravilha. Olha aqui, essa foto aqui. Deixa eu ver aqui, botar um óculos. Essa daqui. Ver o que é isso aqui. Olha aqui, Avenida Paulista. Essa é a Avenida Paulista. Aqui dá para observar que já tem o trilho do bonde, porque a eletrificação acontece, aí você pode pôr o bonde elétrico.
E aí tem uma coisa interessante. Na medida que você traz a eletricidade para a Paulista, as casas da Paulista, que até o começo do século XX eram casas de fim de semana, do pessoal que morava aqui mais embaixo... Era uma casa de veraneio. Tinha uma chácara, um sítio. Então, como havia também dificuldades dos empregados, muitas dessas chácaras, aí no livro a gente comenta, tinham animais, tinha uma granja, criava animais. Quando você conseguiu colocar o bonde, os bondes começaram a subir a Angélica, a Brigadeiro, Consolação, que já eram, como eu falei, estradas onde subiam as boiadas, tá? Então isso tudo já existia há muito tempo. Na hora que você conseguiu colocar o trem, o bonde, os empregados, os serviços começaram a poder chegar. Aí a estimulou as construções da Paulista. Essa daqui é muito interessante. Bom, aqui, essa foto. Isso aqui, pessoal, é um negócio muito interessante. Nós estamos vendo aqui a construção do túnel 9 de julho. Aqui acima e aqui era o Trianon, por isso que a gente chama de Trianon, o outro lado, que é o Parque Tenente Siqueira Campos, porque aqui era uma grande... Volta na foto, pode deixar na foto, Era um grande espaço que tinha um café, porque... Aqui nessa parte. Porque olha que maravilha, vamos tentar viajar aqui na nossa imaginação. Quando se criou a Paulista, foram criados boulevard, para você de alguns lugares ver a cidade. Então esse boulevard é o que hoje é a Avenida 9 de Julho. Na outra ponta, que é aqui Consolação, você estaria vendo o eixo do Pacaembu. Pacaembu, exato. Então aqui é quando está sendo construído o túnel 9 de Julho. E por que chama túnel 9 de Julho? Porque ele é uma homenagem à nossa Revolução Constitucionalista, e um dos grandes momentos da Revolução é a defesa dos túneis da Serra da Mantiqueira. Então, quando se dá o nome de 9 de Julho, a avenida e o túnel 9 de Julho foi uma homenagem à Revolução de 32, à resistência dos paulistas na Serra da Mantiqueira. Essa foi uma das últimas casas... Essa ainda se mantém. Mas agora ela teve uma troca de fachada, parece que foi feita uma reforma, uma coisa assim. Não, ela está sendo agora, parece que a questão agora legal foi resolvida, porque havia uma questão legal entre os proprietários da desapropriação, a Prefeitura e o Governo do Estado. Então parece que agora foi resolvido e aí vai ser um espaço do Estado, para cultura, para alguma coisa. Olha, eu aconselho o nosso telespectador, esse livro é muito, as fotos são muito boas, os textos ainda eu acredito que sejam se entrar em contato lá no site da Associação Paulista Viva, tem como ir lá e comprar o livro. Essa casa é a única ainda que sobrevive dos casarões? Essa casa aqui, eu vou te falar aqui qual que é. Esse aqui, isso aqui é lindo. Essa casa aqui é o 1863, foi a chamada Vila Fortunato, tá? E que não existe mais, tá? E aqui tem uma característica aqui teve reuniões do pessoal da Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna. Na Paulista, a gente ficar aqui falando... Bom, mais uma vez, queria mostrar aqui, aconselho você. É fantástico. Um livro muito bonito, eu acho que você vai gostar. Você que é de São Paulo ou não, é um ícone. E ele é inglês também, é um belo presente também. Muitas pessoas compram para levar a versão em idioma inglês. Tony, nosso tempo está terminando, eu queria agradecer a tua participação e queria te colocar à disposição algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Olha, eu queria agradecer, Denis, pelo convite e a oportunidade de falar da nossa cidade. Eu acho que a cidade e a Avenida Paulista, ela não pertence a paulistanos ou paulistas, ela pertence a nós todos que vivemos na nossa cidade. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e a nossa cidade sempre foi pródiga em receber as pessoas. São Paulo, a Paulista, foi construída pelos brasileiros e pelos imigrantes. Se a gente pode fazer um programa aqui um dia só falando das casas e suas histórias dos seus diversos imigrantes. Já está combinado. Então eu queria agradecer, dizer para todo mundo que a Paulista, como eu disse, é a nossa vitrine. Vamos tratar bem a Paulista. A gente sempre pede que quando ocorrem manifestações, se vocês vão na Paulista se manifestar porque é um lugar importante, vamos deixar a vitrine limpa, não vamos fazer depredações, porque ali é a nossa cidade. Ali, tudo que acontece de bom na Paulista reflete, e tudo que acontecer de ruim também reflete no Brasil e no mundo. Então, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer enorme te receber aqui. Conte conosco na associação. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.